Eu vou falar com você agora sobre um transtorno muito sério. Às vezes ele é até confundido, sabe? Como outra coisa. Porque ele causa mudanças assim súbitas de humor. A pessoa está tranquila, de repente apresenta comportamento descontrolado. É a síndrome de borderline. Os indivíduos que sofrem com esse problema vivem numa linha limiar entre a euforia e a depressão. De acordo com especialistas, a doença atinge homens e mulheres, mas a maioria são do sexo feminino, tá? Mais mulheres. Várias celebridades do Brasil afirmam que estão sofrendo com a síndrome de borderline e teve até uma atriz famosa que separou do marido, depois voltou e o problema dela era exatamente borderline. Sobre o assunto eu vou conversar com o psiquiatra forense José Brasileiro, ele é médico do Hospital das Clínicas. Doutor José Brasileiro, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bom? Olha, dá para identificar a síndrome de borderline? Quais seriam os sintomas, hein? Então, primeiramente é importante fazer uma diferenciação entre o que é o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de humor bipolar, porque muitas pessoas confundem um com o outro, né? O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Ele está atrelado ao longa história de vida, um padrão global, difuso, relacionado a uma questão de uma instabilidade afetiva, né? O indivíduo tem um afeto instável, ele oscila entre extremos afetivos, ele ama e odeia num período muito curto, ele tem um sentimento crônico de vazio, uma alteração relacionada à autoimagem prejudicada e algumas outras características, como impulsividade, autolesão, automutilação, tentativas de suicídio, tentativas de suicídio relacionadas a atos impulsivos, e nós temos todo esse padrão que vai se apresentando, né, do próprio transtorno. O transtorno, ele seria genético, né, um problema genético, ou alguma situação que pode ser o gatilho, pode ser o estopim? O transtorno ele é multifatorial. Nós temos um padrão genético, sim, né, uma alteração biológica. Nós temos uma alteração em algumas áreas do córtex pré-frontal, da amígdala, né, que são áreas cerebrais importantes, relacionadas ao controle de impulsos, ao controle dos afetos. E nós temos alterações nessa área, que são alterações de comprometimento genético, mas temos também alterações ambientais, o ambiente influenciando essa modificação genética, que é o que a gente chama de epigenética. E aí nós vamos ter situações gatilhos, conflitos, principalmente a relação de abuso e abandono na primeira infância, né, nos períodos mais primórdios da infância. A gente observa sempre um relato dessas pessoas de um sentimento de abandono e uma busca excessiva por esse afeto que é meio que sugado delas, né? Elas sugam muito o afeto das pessoas porque ela tem esse sentimento crônico de vazio e elas acabam sugando esse afeto por causa disso. No caso do tratamento, até tem uma atriz agora que está em evidência porque ela separou do marido, teve criança recentemente, aí voltou agora para o marido e ela disse que estava em tratamento justamente da síndrome de borderline. Qual é o tratamento? Então, o tratamento é multidisciplinar, né? Você tem um tratamento com psicoterapias, existe uma psicoterapia que foi desenvolvida propriamente para trabalhar com esse tipo de paciente, que é a dialética comportamental, né? Ela foi desenvolvida por uma psiquiatra americana chamada Marsha Linehan, que trabalha especificamente com esse tipo de população, e nós também usamos algumas medicações para controlar alguns sintomas dessas pessoas, como a instabilidade afetiva
ou como a impulsividade, que são os sintomas que levam a algum grau de risco a esse paciente, né? Pra você ter ideia, eu tive pacientes já que tinham o hábito de ficar fazendo roleta russa, ultrapassar sinal vermelho, então o grau de exposição ao risco é muito grande. Ficar tendo relações sexuais com diversos parceiros sem proteção adequada, então age muito por impulso e um impulso desmedido. Então, é importante ter esse cuidado, né? Então, terapia é um ponto importante. Outro ponto importante é medicação para controle dos impulsos e tentar estabilizar melhor essa instabilidade afetiva que ele se apresenta e tentar trabalhar sentimento crônico de vazio também nesta terapia, né? São os principais pontos de tratamento. Doutor José Brasileiro, o senhor mencionou já na nossa entrevista aqui sobre a questão da confusão da síndrome de borderline com o transtorno bipolar. Como é que seria essa diferenciação de um problema e outro? Então, o transtorno de humor bipolar, ele é um transtorno de humor, ele não é um transtorno de personalidade, ele ocorre em episódios, você tem episódios de humor depressivo e episódios de humor eufórico ou disfórico. O transtorno de humor, esses episódios eles têm uma duração e eles comprometem outras funções que o transtorno de personalidade não compromete. O que pode ocorrer ocasionalmente é a comorbidade entre os dois estarem juntos. E o risco para o paciente aumenta consideravelmente. Você pode ter associação dos dois transtornos, e não é tão incomum. É muito comum a gente encontrar transtorno afetivo bipolar associado a transtorno de personalidade borderline, mas existe essa diferença. Um é um padrão de vida que acompanha o indivíduo durante toda a vida e o outro aparece em episódios e tem períodos intercrises. O bipolar ele tem intercrises onde ele está melhor, ele está estável. O borderline ele tem que lidar com essa situação diariamente. Então essa é a principal diferença. Ou seja, a síndrome de borderline a pessoa trata, com sessões, terapia, alguns medicamentos, mas parece que não tem cura, né, doutor? Então, isso é uma divergência na literatura. Alguns autores colocam que estabiliza ao longo do tempo e outros colocam que não. É uma divergência. Eu sou da linha do Gunderson, que é um autor americano que veio a falecer, que foi quem definiu o diagnóstico, que ele diz que com o passar do tempo os sintomas eles vão se estabilizando. Então, após a quarta, quinta década de vida, os sintomas vão estabilizando. O grande problema é lidar com essas condições até chegar a essa idade e muitas vezes, inclusive, você tem um alto grau de refratariedade ao tratamento, ou seja, mesmo fazendo terapia e uso de medicações, a resposta ainda é muito pequena. Então, nós temos essas questões que são relevantes. Doutor José Brasileiro, muito obrigado aí pela entrevista, pelas explicações, viu? Grato. Grato, estou à disposição aos telespectadores para tirar qualquer dúvida e um abraço, Cardinal.